Olá, povo do primeiro ano, tá? Então, essa é a nossa aula de biologia. O que nós vamos usar hoje? O livro didático, da página 46 e 50, e o de atividades da 23 e 24. Bom, lá na página 46 de vocês tem o início de um conteúdo, tá? Que é sobre o histórico celular. Eu fiz um resumo, eu quero que vocês copiem este resumo no caderno de vocês, tá? Então, eu vou explicando o conteúdo para vocês com a ajuda do livro e com a ajuda do resumo. Bom, aqui para nós tá fazendo toda uma introdução de como foi iniciado o histórico celular, a descoberta do histórico celular. Aqui, ó, eu fiz um resumozinho para vocês, tá? Então, eu vou ler e explico. Robert Hooke observava finos pedaços de cortiça ao microscópio com o objetivo de explicar as propriedades de leveza, flutuabilidade e certa elasticidade. A partir deste estudo, ele descobriu a célula. Foi o primeiro a nomeá-la, mas não foi o primeiro a compreendê-la. Então, o que é a cortiça que o Robert Hooke analisava? Sabe aquelas rolhas de vinho? Elas são feitas de cortiça, que é uma estrutura que parece que tem um monte de buraquinhos. Aqui, ó, é uma imagem, uma representação de uma cortiça numa microscopia eletrônica. Então, vocês estão vendo que elas são cheias de furinhos, de bolinhas, de espacinhos, tá? Então, esses espaços aqui que tem formando a cortiça, que o Robert Hooke chamou de célula. Na realidade, ele chamou de célula, que significa célula, tá? Então, ele não sabia muito bem a propriedade, o que tinha dentro de uma célula, quais eram as estruturas, mas ele sabia que várias estruturas dessas pequenininhas formavam essa estrutura maior, que era a cortiça. Então, ele conseguiu ver que essas estruturas aqui juntas formavam uma outra estrutura maior, tá? E aí, essas estruturas pequenas ele chamou de célula ou células, ok? Bom, depois nós temos a teoria celular. Então, depois que o Robert Hooke nomeou a célula, descobriu que tinham estruturas pequenas formando uma maior e que essas estruturas eram chamadas de célula, tiveram outros cientistas que começaram a se aprofundar nas estruturas da célula, tá? Então, a gente tem o Matthias Schlesinger e o Theodor Schwann, tá? Que em 1838 eles publicaram uma teoria celular. Então, eles começaram a analisar mais profundamente o que era uma célula, tá? Então, o que defendia, o que essa teoria deles dizia? Que todos os seres vivos são formados por essa célula, tá? E que elas são unidades morfológicas. Então, o que quer dizer unidades morfológicas? Que elas são as que dão as estruturas para as nossas características, para o nosso corpo, para tudo que a gente possui, tá? E que as funções vitais, elas ocorrem no interior das células. Portanto, são unidades funcionais e fisiológicas. Então, toda aquela parte de metabolismo, de respiração, de quebra de substância, lá da formação de proteínas que a gente viu, da estrutura de aminoácidos, das nossas características do nosso DNA, tudo isso acontece dentro das células, tá? Então, tudo que acontece no nosso corpo está acontecendo dentro das células que formam ele. E aí, esses teóricos, né, o Matthias e o Theodor, descobriram isso, tá? Antes de eu ir para a estrutura da célula, queria mostrar uma coisa para vocês que tem no livro de vocês, que é sobre os vírus, tá? Então, é para mostrar para vocês que o vírus, ele não tem célula, tá? Ele é um ser que não possui célula, ele possui apenas material genético.
Por isso que ele precisa de um hospedeiro, precisa de um corpo, de um ser para se reproduzir, porque ele usa a célula desses hospedeiros para conseguir isso, ok? Então, estrutura da célula. O que a célula é? Unidade biológica, estrutural e funcional de um organismo. Isso nós já vimos lá nas primeiras aulas, tá? Que a célula é a estrutura principal do nosso corpo. Lembrem que eu mostrei para vocês, que eu ainda fiz o exemplo de que a nossa célula é como se fosse o tijolo da parede da nossa sala de aula. Um tijolo sozinho é uma célula, por exemplo. Vários tijolos juntos, unidos pelo cimento, no caso, que aqui seria uma matriz extracelular, formam um tecido. E esse tecido, no caso ali na nossa sala, era a parede, tá? Então, a célula é o tijolo que forma o nosso corpo, ok? E aí, a gente já tinha visto, mas vamos aprofundar, os tipos celulares. Bem, antes de eu mostrar os tipos celulares, no livro de vocês está mostrando como teve a evolução do estudo celular, tá? Então, tá mostrando as imagens nas microscopias. Então, o microscópio óptico, que é o mais simples que tem, tá? A gente vê as imagens assim, tá? Bem simplificada, porque ele é um instrumento muito simples, que é só uma lente e uma luz que reflete, tá? Aí a gente tem o microscópio eletrônico, que ele apareceu em 1950, que a gente consegue ver com maior detalhes as características de uma célula, tá? Então, aqui o microscópio eletrônico. E aqui, a evolução do nosso microscópio eletrônico, que é o microscópio eletrônico de varredura, que a gente vê a estrutura perfeitamente como ela é, tá? Então, aqui a gente tá vendo uma hemácia. Então, a gente consegue, com o microscópio eletrônico de varredura, ver a imagem em 3D. Aqui seria uma imagem chata. Aqui é uma imagem chata com algumas características mais visíveis. E aqui uma imagem em 3D, tá? Então, é isso que tá mostrando aqui no livro de vocês. Bom, como eu tava falando pra vocês sobre os tipos de célula. Então, que a gente já tinha visto antes, que nós temos as células procarióticas, que é o que o material genético está solto no plasma. Eles apresentam plasmídeos, que são os anéis de DNA, que eles podem fazer a divisão do DNA sozinho, sem precisar que a célula entre em divisão. A gente encontra essas células procarióticas nas bactérias e nas cianobactérias. E a gente tem as células eucarióticas, que vão apresentar uma membrana nuclear envolvendo o material genético. E aí a gente tem nos animais e plantas. Aqui, ó, tá mostrando para nós a diferença de uma célula procariótica para uma célula eucariótica. Então, uma célula eucariótica é assim. Isto aqui, ó, aqui é uma imagem de microscopia. Então, isso aqui é o núcleo, onde a gente tem o DNA. E aqui, ó, é a membrana que envolve o núcleo. Então, o nosso DNA, ele tá bem fixo neste lugar. Ele não tá solto no citoplasma. Lembre que citoplasma é a gelatina que fica aqui na volta, dando a estrutura para a célula, tá? E aí, aqui, ó, a gente tem várias outras organelas que fazem parte. Então, a gente tem a mitocôndria no desenho, a mitocôndria aqui, ó, na microscopia. Depois a gente vai ver com o tempo a função de cada uma dessas organelas, tá? O retículo endoplasmático rugoso, que fica pertinho do núcleo, ó. Aí aqui tá ele, tá? A membrana plasmática. Ó, a membrana plasmática que faz o contorno de toda a parte externa da célula. Então, aqui é uma célula eucariótica em que o núcleo tá envolto. Apresenta um núcleo, tá? O DNA tá envolto nesta membrana. E aqui é uma célula procariótica que o DNA, ó,
tá solto no citoplasma. Aqui é o plasmídio, que também é uma parte do DNA que consegue se desenvolver sozinho, tá? Aqui em verde é o citoplasma. Ribossomos são essas bolinhas. E essas fímbrias são que ajudam a célula a se locomover, tá? E o flagelo também, ok? Então, a diferença da eucariótica e da procariótica. Bom, na célula eucariótica, que tem o núcleo, a gente tem a divisão em célula vegetal e animal. Por quê? Porque essas duas células vão apresentar algumas estruturas que são diferentes, tá? Então, na célula vegetal, a gente vai ter cloroplasto, que são os que vão auxiliar na fotossíntese. Só as células vegetais vão possuir. Parede celular, que é uma estrutura que tem por fora da membrana. Agora eu vou mostrar o desenho para vocês. Por fora da membrana, ajudando na resistência. E o vacúolo, que é uma estrutura onde armazena substância, geralmente água, tá? Só as células vegetais possuem essas estruturas. E as animais apresentam duas estruturas que na vegetal não tem, que são os lisossomos, que vão ajudar na digestão celular, e os centríolos, que vão ajudar na divisão celular, tá? Então, aqui, ó, a gente tem desenho das duas células. Então, essa daqui é uma célula eucariótica animal e esta daqui é uma célula eucariótica vegetal. Aqui a gente tem as estruturas que são iguais para os dois, tá? Então, a gente tem o citoesqueleto, ó, aqui, ó, aqui é essa estrutura verde, ó, estão vendo? Aqui é essa estruturinha aqui, que ele dá um formato, tá? Ó, formado por diversas proteínas, reforça o formato da célula, ok? Depois a gente tem o complexo Golgiense, que é esse aqui, ó, lilás. Aqui, ó, também tá lilás. Que ele ajuda na síntese e na modificação e na secreção das substâncias. Isso tudo a gente vai ver depois com calma, tá? Os ribossomos e o retículo endoplasmático rugoso. Os ribossomos são as bolinhas. Aqui tá no vegetal. Aqui tá no animal, ó. O retículo endoplasmático rugoso é esse que tem as bolinhas. Os ribossomos aqui. Então, ativos na síntese de proteína, então eles ajudam a formar as proteínas, e existe também retículo endoplasmático não rugoso, que são os que não, a parte que não tem os ribossomos aderidos, ó, tá? Depois, os lisossomos. Lisossomos a gente só tem na célula animal, que são esses daqui, ó, que parece uma bolsinha maior, uma bolotinha, que ele ajuda na digestão das moléculas. O núcleo que a gente tem nos dois, que é onde tá o DNA e todas as atividades, ó, tá? O citoplasma, que é a gelatina que mantém a forma, ó, então a gente tem nos dois. Mitocôndria a gente vai ter nos dois também, ó, que é o que faz a respiração celular, por onde tem a produção de energia. Ok? Membrana plasmática, ó, aqui na vegetal é essa parte desse marronzinho aqui mais escuro, isso é a membrana plasmática. Então, ela controla a entrada e saída de substâncias e ela vai dar o formato para a célula, tá? Aqui no animal a gente tem os centríolos que faz a divisão celular, a gente só tem no animal, na vegetal a gente não tem. As células vegetais, algumas fazem divisão, mas aí elas vão usar outras estruturas. A gente tem os peroxissomos, que são essas bolotinhas, estão vendo? Que elas ajudam a armazenar as enzimas, tá? Ó, armazenam enzimas que atuam principalmente em substâncias tóxicas, como o peróxido de hidrogênio. Então, elas vão ajudar a gente a fazer como se fosse uma limpeza dessas estruturas, tá? Aqui a gente tem o cloroplasto, que aí é só na vegetal, ok? Esse cloroplasto, então, ele vai ajudar na fotossíntese, olha aqui, tá? É ele que vai fazer a fotossíntese. E o vacúolo, que é o que eu falei pra vocês, que armazena, né,
as moléculas, geralmente é uma parte líquida, e a parede celular, que é essa estrutura externa aqui, ó, que vai formar vai dar uma estrutura para a célula. Eu vou desligar porque o vídeo tá ficando grande, já retorno.